No vídeo de hoje eu vou te mostrar como aprender SketchUp em apenas 15 minutos. Roda a vinheta e bora pro vídeo! Olá pessoal, aqui é o engenheiro Lucas Azaf. Juntamente com a minha equipe nós decidimos entregar o melhor que nós praticamos diariamente em obras e também aqui no nosso escritório de engenharia e arquitetura. Pessoal, a gente vai trabalhar hoje o software SketchUp, sem enrolação, direto ao ponto, de uma forma bem simples e prática. Apenas 15 minutos você vai conseguir dominar as principais ferramentas desse software. Vamos para a minha tela. Então pessoal, essa é a interface inicial aqui do SketchUp, tá? Basicamente a gente tem nas laterais esquerda, a gente tem as principais ferramentas que você utiliza para todos os tipos de desenho e algumas dessas ferramentas elas estão duplicadas aqui na parte superior de forma a facilitar ali o seu desenho em si, tá? Então a primeira ferramenta que a gente vai trabalhar é a ferramenta linha, que é essa ferramenta aqui em formato de um lapisinho. Se a gente for analisar, tem um ponto principal aqui de eixo e a gente consegue tanto desenhar no eixo X, no eixo Y ou também no eixo Z, tá? Então, para a gente conseguir trabalhar com a ferramenta Zoom aqui, basta a gente rodar o scroll do mouse, tá? Ou a ferramenta orbitar, que seria esse movimento aqui, tá? Para cima, para baixo, basta você clicar no scroll do mouse e você utiliza essa ferramenta. Por que eu estou utilizando isso? Porque ela será muito importante durante o teu desenho, tá? Então, ó, a combinação das duas ferramentas é muito importante. Então, a gente vai fazer um retângulo aqui, por exemplo, eu vou dar um clique inicial, e eu vou posicionar no eixo verde, aqui, tá? E eu vou digitar 8. Então, como aqui o meu SketchUp ele está configurado para metros, automaticamente seria 8 metros, tá? E vou colocar aqui 8 por 5 e vou fechar aqui um retângulo. Tá? Então, ó, para onde eu apontar o meu cursor, ele vai chegar a um ponto que ele vai estar perpendicular, né? Ele vai estar, na verdade, equidistante ao meu eixo principal. Por exemplo, aqui eu estou equidistante ao meu eixo verde, né? Ou aqui eu estou equidistante do meu eixo vermelho. Se eu apontar para cima, ó, ele vai ficar equidistante do meu eixo azul. Automaticamente eu consigo orientar qual que será o sentido da minha linha. Então, eu clicando lá, aqui eu tenho um retângulo, tá? Então, 4 linhas formam uma figura geométrica, tá? E a partir do momento que ela cria essa camada, é o que a gente chama de face do nosso 3D. A próxima ferramenta que a gente vai trabalhar é a ferramenta empurrar, puxar. Por quê? Aqui nós estamos em dois eixos, né? A gente não tem um terceiro eixo ainda para a gente considerar isso daqui um modelo 3D. Então, se eu der um clique com a ferramenta empurrar, puxar, automaticamente eu crio um elemento 3D, que seria o meu retângulo ali de 8 por 5 por 2 metros. Cliquei 2, dei um Enter e automaticamente ele criou aqui um elemento de 2 metros de altura. Próxima ferramenta, a ferramenta equidistância. Essa ferramenta a gente conhece geralmente como offset, né? Tanto ali a galera do SketchUp, a galera do AutoCAD ou a galera que está pegando agora o SketchUp na versão em inglês. Essa ferramenta é muito simples de você utilizar. Você aproxima da face que você quer trabalhar ali um offset, tá? Dar um clique no bordo ou na face em si, e em seguida você vai digitar a distância que você vai criar esse offset. Tá? Então eu vou digitar, por exemplo, aqui ponto 20. Então, perfeito, tá? Então aqui eu tive um offset de 20 centímetros, então essa distância aqui é exatamente 20 centímetros, tá? Vou pegar novamente a ferramenta empurrar, puxar e eu vou abaixar 1,8. Por quê? Eu sei que eu criei uma caixa aqui que eu vou considerar uma piscina, tá?
que ela é 8 por 5 por 2 metros de altura, com o seu interior com 1,80. Então, todas as faces eu tenho um sólido ali de 20 centímetros de espessura. Beleza. A próxima ferramenta que a gente vai trabalhar é a ferramenta pintura, tá? A ferramenta pintura, a partir do momento que você der um clique nela, ela vai aparecer essa caixinha de materiais aqui, essa aba. É uma bandeja padrão que a gente chama, né? Seria uma bandeja de materiais. Aqui a gente tem várias opções, entre azulejo, asfalto, cores, mapas 3D, a gente tem madeira, vários tipos de materiais. Você consegue importar também vários mapas de materiais conforme a sua dedicação aí. Eu vou trabalhar aqui com azulejo, vou escolher um modelo aqui para piscina e vou simplesmente clicar nas faces que eu quero pintar e ela pinta. Bem simplesinho, quero sair da ferramenta ESC ou vou diretamente para uma próxima ferramenta, tá? Então aqui, ó, todo o meu elemento, toda a minha piscina, ela está dividida em faces e arestas, né, que seriam nossas linhas, mas eu quero que a piscina seja um elemento só. Então é bem simples, ó, você vai clicar, você selecionou a ferramenta seleção, é uma das ferramentas que a gente está utilizando aqui, só selecionar a ferramenta, toda a face do objeto que você está desenhando, clicar com o botão direito e agrupar. Pronto. Agora, tudo que nós criamos, todas as faces, todas as arestas se tornaram um elemento único, que seria aqui a nossa piscina. Agora a próxima ferramenta que a gente vai aprender seria a ferramenta apagar, tá? A famosa borrachinha. Então ela tem o formato de uma borracha escolar, dá um clique nela. Se a gente clicar no nosso grupo, ele vai apagar tudo que a gente fez. Ctrl Z para desfazer. Se eu quero, vou entrar aqui na ferramenta seleção, né? Cliquei na ferramenta seleção. Se eu der 2 cliques no meu objeto, eu entro dentro desse grupo, tá? E aqui eu consigo fazer uma edição desse grupo. Por exemplo, se eu pegar novamente a ferramenta borracha, né, a ferramenta apagar, e clicar somente na minha aresta, ela apaga a minha face e automaticamente os outros bordos da piscina que eram sólidos acabam se transformando em face. Entendeu? Olha que legal. Então vamos lá, dá um Ctrl Z, vamos sair daqui e a gente vai criar agora a água da nossa piscina, para a gente entender um pouco mais sobre as outras ferramentas, tá? Então eu vou utilizar a ferramenta lápis só para a gente ter um ponto de referência aqui de exatos 25 centímetros, 0,25. Eu vou criar esse mesmo ponto de referências a 0,25, tá? Para que eu fiz isso? Então a gente consegue trabalhar com o próximo grupo de ferramentas que se chama formas. Então aqui, ao invés de você criar linhas por linhas, você consegue simplesmente dar um clique aqui na forma que eu quero criar e dessa forma montar uma face, certo? Então vou vir aqui em retângulo, tá? Vou dar um clique simples e vou fazer um retângulo aqui à mão livre. Automaticamente ela criou uma face, entendeu? Que eu posso pegar a ferramenta, empurrar, puxar e criar aqui uma segunda piscina, por exemplo, tá? Ctrl Z, vou desfazer. A gente vai mostrar aqui as outras, tá? Tem um retângulo giratório, mesmo é para você criar um retângulo também, mas o principal vamos trabalhar aqui o círculo, tá? A gente consegue ou criar exatamente um círculo, ou a gente consegue criar aqui um tonel ou uma outra forma geométrica. E a gente consegue também trabalhar com os polígonos. Então, a próxima ferramenta que a gente vai trabalhar é a ferramenta polígono. Então, por exemplo, essa ferramenta, se você der um clique e arrastar, ela vai ter um número de arestas. Se você quer definir esse número de arestas, inicialmente você vai lá e vai digitar, por exemplo, 5. Ela vai ter 5 faces do meu polígono. E automaticamente eu consigo criar aqui uma forma geométrica também. Então bora para as ferramentas que são um pouco mais funcionais. Então vou utilizar a ferramenta retângulo, e lembra que a gente fez aquela linha de apoio? Automaticamente ela cria aqui um ponto
é que a gente consegue utilizar como base para o nosso desenho. Olha, então eu criei uma face exatamente ligando os dois pontos que eu queria. E essa face eu vou pintar, vamos dizer assim, de água. Então, ao invés de eu selecionar a ferramenta pintura, fui direto em materiais, cliquei no material que eu quero utilizar e eu consigo automaticamente utilizar a ferramenta pintura sem selecionar ela. Então vamos lá. Aqui o nosso objeto, o nosso desenho, se a gente arrastar ele para o lado, a gente percebe que a nossa água ela não veio junto. Lembre que a gente criou um grupo, então a água que a gente acabou de criar, ela não está nesse grupo. Para a gente adicionar água nesse grupo, tem duas formas. A primeira forma, a gente seleciona a água, Ctrl X, entra dentro do grupo, Ctrl V. Daí a gente vai lá e vai posicionar a água onde que estava. E pronto, a água está dentro do nosso objeto. A gente vai utilizar a ferramenta mover, e eu vou dar um clique aqui no ponto de referência e trazer para a lateral, por exemplo, 5 metros e a água foi junto. A segunda forma, vou desfazer aqui. Tá, vou criar minha água novamente. Vou colocar um pontinho de referência aqui, 0,25. E ferramenta forma retângulo. Vou ligar o outro ponto daqui, apagou. 25, retângulo e pronto. Eu tenho, clico aqui e eu tenho a minha água aqui novamente. A outra forma de você agrupar, você vai criar um grupo dentro de outro. Então, o primeiro grupo a gente tem a piscina e o segundo grupo vai ter somente a água. Selecionamos os dois objetos e criar grupo. Então, no primeiro grupo a gente tem a piscina, a água da piscina, e o segundo grupo a gente tem as faces e as bordas da piscina. Tá? Uma outra ferramenta bem interessante é a ferramenta Pan, principalmente quando você estiver dentro de algum objeto, dentro de alguma casa ou alguma coisa que você estiver desenhando. Tá? É uma ferramenta bem legal de ser utilizada. E você pode utilizar ela junto com a ferramenta Zoom, junto com a ferramenta Orbitar, que é essa ferramenta que você aciona com o scroll do mouse, tá? E ela simplesmente te ajuda a posicionar o desenho, tá? A gente vai trabalhar mais duas ferramentas que eu acho interessante e depois eu vou fazer um convite especial para vocês. Uma das ferramentas é essa ferramenta aqui, fita métrica. Você consegue, por exemplo, criar um ponto de 2 metros e ela vai criar um pontinho ali de uma referência, né, para a gente fazer o nosso desenho. Então, eu vou colocar 2 metros lá e vou fazer um retângulo aqui nessa face, que ela não faz parte do meu desenho inicial, né, e eu vou puxar aqui uma escada, tá? Uma escada de 1 metro. Ficou alto pra caramba. E aqui a gente consegue modelar, por exemplo, a escada dessa piscina. Vou fazer ela um pouquinho mais baixo, ou vou criar aqui um deck. Então aqui você tem inúmeras possibilidades. Essa ferramenta é basicamente para você ter um ponto de referência. A última ferramenta que a gente vai aprender hoje, tá, seria a ferramenta Texto 3D. Texto 3D, bem simples, você vai digitar aqui qual que é o texto que você quer. Vou digitar, por exemplo, piscina 3D, tá? Aqui você consegue definir a altura e o quanto de profundidade vai ter o teu texto. Eu vou colocar, por exemplo, 10 aqui, para ter 10 centímetros, e a altura eu vou colocar 1 metro. Não, vou colocar 50 centímetros. Fechou. Aqui eu consigo selecionar a fonte que eu quero, né, e o alinhamento. Ok, e aqui ele criou um elemento 3D que eu consigo posicionar aonde eu quiser e ele automaticamente cria esse elemento em um grupo, entendeu? Então, como ela cria em um grupo, eu consigo colocar aqui algum material e a partir do momento que eu adiciono esse material no grupo, ela dissemina, né, em todas as faces do meu objeto. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. A gente trabalhou ali as principais ferramentas
bem rápida, em apenas 15 minutos. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like aqui e ativar as notificações. Eu gostaria de fazer um convite especial. A gente vai fazer ali uma série de vídeos, um mini curso de SketchUp que vai estar aí nas próximas semanas dentro do nosso canal. Acompanhe ali se você quer ter esse conhecimento do SketchUp de uma forma mais aprofundada. Muito obrigado por acompanhar até o presente momento e valeu, até a próxima!